O que eu fiz para perder 14 quilos em 2 meses? Bom, na minha alimentação, antes de mais nada, não foi nada da minha cabeça. Eu não tive assim uma ideia, vou fazer isso aqui, a dieta tal e vou emagrecer. Não. O que acontece? Em julho eu estava em casa, de recesso, e já tinha marcado alguns médicos, alguns exames para poder fazer neste período em que eu estava em casa. E isso eu fiz. Fui ao endócrino, marquei o endócrino me pediu alguns exames. Tinha outros especialistas, outros médicos também, mas em específico o endócrino, pega essa informação. E aí, meus exames deram alterado. No dia que o endócrino me viu, ele fez uma anamnese comigo e falou: você tem resistência insulínica, você tem pressão alta, você tem. Foi fazendo. Aí eu, não, ele, resistência insulínica, só de te olhar eu sei que você tem. Aí eu falei, Aí ele, quando o teu exame saiu, eu vou te mostrar. E aí, meu exame saiu e foi muito além, sabe? Foi comprovada a resistência insulínica pelo exame, mas também a minha glicemia tava lá embaixo, tava 49, se eu não tô enganada. Os 49. O meu açúcar em jejum. Tanto pra cima quanto pra baixo, ele tava me explicando, é ruim, e o meu tava pra baixo, tá? Então, foi péssimo, eu precisei mudar alguns hábitos alimentares por conta disso. Da resistência insulínica e da glicemia que estava muito baixa, tá? A obesidade eu já tava no nível 3, sem perceber, gente, tudo sem perceber, por incrível que pareça. Ah, Vênus, você não percebeu? Não, não. A gente não percebe. Na correria do dia a dia, eu fico 15 horas fora. Não, a gente não percebe. A gente vai se perdendo na caminhada, no dia a dia, de fato. E aí, com esse acompanhamento médico, nutricional e psicológico, logo de início, eu precisei, assim, como eu levei um choque de realidade, sabe? Dos exames muito alterados e eu tinha acabado de perder algumas pessoas próximas por questões de saúde, aquilo me afetou muito. Então, de início, eu não segui certinho o que a nutricionista me passou do plano alimentar. Eu literalmente zerei açúcar, zerei sal, zerei óleo, porque eu estava muito chocada com o resultado dos meus exames e eu queria reverter aquilo muito rápido, tá? Mas não é o ideal. O ideal é que você siga o plano alimentar. Mas, enfim, no primeiro mês eu zerei açúcar, refrigerante, não consumia açúcar de maneira. Até fruta, que eu achava que estava muito doce, eu tinha medo de consumir. Mas depois eu consegui reverter isso na minha cabeça e entender que não era ser tão radical. Era seguir o plano alimentar e me reeducar. E aí, essa virada de chave veio a partir do primeiro mês, quando eu, de cara, já perdi 7 quilos, 7 quilos e 400. Eu não esperava nem um quilo. Eu queria melhorar meu exame, eu não queria emagrecer, eu não queria o emagrecimento. Eu queria melhorar as taxas dos meus exames de glicemia, de tudo. Só que aí eu fui perdendo peso nesse meio do caminho, entendeu? Eu aumentei o consumo de água, eu aumentei a ingestão de fibras. Tem um cálculo que é feito em cima do IMC da pessoa, do peso, a altura, que aí a nutricionista já te dá quantos litros de água você tem que beber. No meu caso, são 3 litros. Eu preciso beber. Sempre consigo? Não. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo. Mas menos que 1,5 litro eu não consumo por dia, porque aí já vou te dar já um bisu do que eu aprendi nesse processo que 500 ml em jejum de água, quando você está em jejum, você bebe logo 500 ml, isso melhora o metabolismo, tá? Então, todas as vezes, eu já fiz até um teste mesmo, de uma semana bebendo 500 ml de água em jejum e uma semana sem beber 500 ml de água em jejum. O meu metabolismo, a minha perda de peso foi bem melhor quando eu fazia esses 500 ml de água nessa semana que eu fiz do que nessa outra que eu não fiz, tá? Porque eu falei, será que é coisa da minha cabeça? Será que de fato vai acontecer? E de fato aconteceu. Pra mim funcionou super, tá? Então é uma dica que eu dou. E aí eu cortei essas coisas. Assim, chocolate eu já não gostava muito, biscoito eu até consumia, assim, alguns, principalmente de sal, doce não, que eu não sou muito chegada a doce. Mas de sal eu consumia, mas zerei também. O pão eu cortei também. Mas isso aí já no meu plano alimentar, o pão, ela até deixou uma vez na semana, porém eu zerei mesmo por conta da resistência insulínica, não é muito legal, mas ela deixou porque, como eu consumia às vezes 2 pães ou às vezes 3 pães, ela não quis tirar direto, mas eu, como eu fiquei com muito medo, eu mesmo cortei o pão. E aí eu como mamão com chia, eu já postei algumas coisas aqui, às vezes, raramente uma crepioca, tem um pão de queijo fit também que eu aprendi a fazer que é muito bom. Então tem outras coisas que dá pra você fazer, sabe? Assim, um ovo mexido ou um ovo cozido, depende, assim, da minha rotina é muito puxada. Então o que eu tenho feito é isso. Primeiro eu cortei muita coisa. Hoje em dia não. Hoje em dia, assim, hoje em dia é como se fosse muito tempo, né? Eu ainda tô no processo. Mas já se passaram alguns meses, né? Mais de 3 meses. Então, eu aprendi muita coisa sobre o meu corpo nesse período. Então, hoje, eu, por exemplo, um café sem açúcar, se eu puder, eu boto um pouquinho. Principalmente quando eu tô na rua que é mais forte, que eu gosto de café mais fraco, aí eu coloco um pouquinho de açúcar, tá? Mas basicamente foram essas coisas que eu fiz. Entendeu?